mesmo diante de uma árvore seca, aleluia, uma árvore cortada, ele diz assim: ainda há esperança para você. Ainda há esperança para você, porque ao cheiro das águas, a palavra diz, ela brotará e dará os seus frutos no tempo oportuno. Glória a Deus, creia nisso, creia que Ele é a nossa esperança, Ele é aquele que está conosco. Aleluias. Glória a Deus. E você crê que Deus está restaurando, que Deus está preparando. Aleluia, que Deus está preparando um banquete para você se alimentar, para você comer, para você festejar. Porque aonde a mesa posta, há celebração. Glória a Deus. É tão certo que quando estamos em ocasiões especiais, seja ela qual for, nós preparamos logo um banquete. Por mais simples que seja, mais um banquete para nós nos alegrarmos e celebrarmos a vitória conquistada, a bênção recebida, a graça, aleluia, que recebemos, a graça merecida, o favor do nosso Deus imerecido. Oh, glória a Deus. Pelo mundo eu fui rejeitado, mas por ti foi encontrado, fui recebido como convidado, ganhei um lugar na mesa, desfrutei de um banquete, saciei a minha fome e sede, eu posso me fartar. Você pode declarar isso? Aleluia! Eu posso me encher. Obrigado, Deus. Não vou me preocupar. Eu não vou não, Senhor. Se todos podem ver, pois olhando em teu olhar, Jesus.
Senhor. Ela faz transbordar aquilo que o Senhor derramou sobre a nossa vida. Aquilo que do banquete Ele nos preparou. Porque nós comemos, nós nos fartamos, nós nos saciamos da sua graça, do seu favor, do seu amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Então vamos adorar esse Deus que é único. Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, que é o nosso Deus. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Declara uma palavra de amor ao Senhor nesta tarde. Diga a Ele: eu te amo, Pai. Tu és aquele que estás comigo. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu socorro bem presente. Na hora em que mais eu preciso. Na hora em que o coração aperta, Ele está com você. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Bendito Tu és, Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Por mim eu parava agora. O cansaço me atingiu. Eu desacelerei. O ânimo em mim
te abençoe nesta tarde, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um início de semana abençoado para a glória de Deus. E eu ministro sobre a sua vida o novo de Deus e o haja de Deus aconteça na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em tudo que você fizer, onde você colocar os pés e as suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um abraço no seu coração, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que bênção, gente, estarmos na presença do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para meditar a palavra de Deus comigo hoje. Diga ao Senhor que sua bondade, sua graça continue falando e ministrando aos nossos corações. Deus continue abençoando e usando a vida da missionária Lucilane e de cada um que tem também no Brian, Laura, apoiado, orado, intercedido, todo o trabalho que nós estamos realizando para o Senhor. Que neste tempo o Senhor surpreenda cada coração, cada vida, cada história, com grandes coisas da parte dele, porque ele pode fazer além do que você pede, além do que você busca, além do que você deseja. Ele pode, por isso esteja nele, porque ele em todo tempo estará com você. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, o livro do Gênesis. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 22. Livro do Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler a palavra do Deus vivo. Vamos ler a palavra de Deus. Gênesis capítulo de número 22. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com o seu coração. Eu creio, porque não é aquela palavra que estava no script, que de repente a gente pensou, programou, preparou, escreveu para pregar. É aquela palavra que vem à mente, ao coração, que fala com a gente, que fala comigo, que fala com você. Porque é aquela palavra que vem de Deus como resposta imediata para circunstâncias imediatas, para necessidades imediatas. Então, livro do Gênesis, capítulo 22. Vamos ler a palavra de Deus aí, a partir do verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada,
porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, estava preso no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, onde se diz até hoje, no monte do Senhor proverá, ou se proverá. A passagem bíblica é conhecida, momento também marca a história de um homem que veio peregrinando com Deus, de Gênesis 12 até aqui no capítulo 22, e ainda que a sua história, a sua trajetória vai até o capítulo 25, e vai falar por todas as gerações que virão, porque Deus disse que abençoaria a descendência dele. Esse momento aqui é um divisor de águas na vida e na história de Abraão. Uma vez que este momento na vida de Abraão tanto marca a vida de Abraão como a nossa, uma vez que o próprio Abraão, ele aqui aparece a partir de uma visão tipológica como um tipo de Deus que está levando o seu filho para o alto do monte, para o sacrifício. E ao pensarmos em Abraão como esse tipo de Deus, nós entendemos que o que Abraão está seguindo aqui para fazer é, na verdade, o que Deus em si fez, levando a Jesus e conduzindo a Jesus, como ovelha muda para o matador. Mas a vida de Abraão também é marcada. E ela passa a ser marcada porque nesse capítulo 22, Deus não lhe pede o que lhe deu. E ao pedir a Abraão o que lhe deu, Deus pede não da forma que deu a Abraão, porque a forma que Deus deu a Abraão foi gerando no ventre de Sara um filho. Mas Deus está pedindo a Abraão por meio de uma entrega e de um sacrifício. O que para Abraão vai marcar a vida dele de uma forma muito profunda. Porque tudo que Abraão, que aguardou de Gênesis 12 até Gênesis capítulo 21 para ter, não queria nunca que Deus pedisse, era o que Deus lhe deu por milagre. Porque tanto Abraão como Sara eram avançados em idade e haviam questões que envolviam a vida de Sara que a impedia de gerar o que ela gerou. E uma vez que gerou, se acredita que jamais, de forma alguma, ela abriria a mão daquilo que gerou. Muito pelo contrário, ela se agarraria, protegeria, amaria como fez. Porque até briga Sara comprou por aquilo que gerou. Mas o Senhor que permitiu toda a gestação de Sara acontecer é o mesmo que está permitindo não só agora Sara ver o menino crescer, mas está permitindo que esse menino saia da sua casa para descobrir Deus nas alturas. Ora, na tenda de Abraão e de Sara, ele ouvia falar sobre Deus. Na tenda de Abraão e de Sara, ele tinha conhecimento de coisas
falou e prometeu e do que tinha para fazer, por meio dele e da descendência que viria. Mas nas alturas, ele teria uma experiência única com Deus. E é por isso que para Abraão, eu disse que isso aqui marca a vida dele. Tanto é que daqui para frente, não vai se repetir na vida de Abraão nenhum outro momento como esse. Daqui para frente, Abraão parece que chega no ponto culminante do seu ministério, no apogeu, no lugar mais alto do seu ministério, da sua vida patriarcal. E ele vai partir daí para simplesmente preparar a vida do Isaac quanto ao casamento dele e se preparar para partir. Então Abraão vai ter, depois desse capítulo, mais 3 capítulos. No capítulo 23, ele vai participar do sepultamento de Sara e vai chorar o luto. No capítulo 24, a Bíblia diz que o Senhor o havia abençoado em tudo. E ele, que foi abençoado pelo Senhor em tudo, começa a viver essa bênção numa medida tal que essa bênção agora ele entende que precisa transbordar sobre o Isaac. Então ele manda o Eliezer buscar uma filha, uma mulher, para o Isaac casar, de entre as filhas da sua parentela. E diz a Bíblia que isso acontece. No capítulo 25, ele conclui todo este projeto, esse propósito, essa jornada, chamando seus filhos. E aí vem tanto Ismael como o Isaac, e como os filhos de Quetura, que ele teve com Quetura. E aos filhos de Quetura ele dá presente. O Ismael já está estabelecido em deserto, porque Deus abriu um poço para mostrar a Agar no dia que ela pensou que o Ismael ia morrer. E agora ele chega para o Isaac e dá toda a sua herança. Então esses 3 capítulos da vida de Abraão são 3 capítulos onde ele percebe que Deus o levou à plenitude na sua relação com Sara, ao ponto de ir até o fim do casamento e na história de família com ela. Ela faleceu e ele pôde dizer: eu cumpri minha missão com Sara. Por outro lado, ele também pôde olhar para os seus filhos e dizer: eu cumpri minha missão com os meus filhos. E também pôde olhar e perceber que Deus lhe deu a alegria da realização, porque ele não teve só o Isaac e o Ismael, mas outros filhos, mas acima de tudo isso, Deus lhe deu a alegria de ver o Isaac crescer, se estabilizar junto a ele e começar a dar passos como um homem de fé corajoso e confiante em Deus. Então Abraão vai morrer e vai terminar os seus dias em paz. Só que antes de Abraão terminar os seus dias e dele viver esses 3 capítulos que eu diria que são os capítulos da plenitude de Abraão, onde ele diz: cumpri minha missão, cumpri minha missão, cumpri minha missão, e Deus me honrou. Ele vive esse capítulo 22. E esse capítulo 22 é o capítulo que, eu repito, marca a vida de Abraão. E por que marca? Porque Deus lhe pede o que lhe havia dado. E quando Deus está pedindo o que lhe havia dado, não pede como lhe deu. Porque Deus lhe deu com Sara gerando e vivendo uma gestação. Mas para tirar, Deus está pedindo que o menino seja oferecido em sacrifício. E é nessa caminhada para o sacrifício que Abraão em si vai perceber algumas coisas. A Bíblia diz que Deus o chama, ele diz: eis-me aqui. Deus comunica o que quer, ele pega o Isaac, chama 2 servos seus, quem sabe um pouquinho mais, e segue para a sua jornada, para o lugar que Deus mostraria. Chegando à montanha, ele entendeu que aquele era o lugar. A Bíblia diz que Abraão se encostou ali, deixou os jumentinhos ali e os seus servos para trás,
e entendeu que aquela subida dele deveria ser uma subida junto com Isaac. E quando Abraão agora está partindo para essa subida junto com Isaac, a Bíblia diz que nesse trajeto, nessa caminhada para o sacrifício, Abraão vai começar a perceber algumas coisas. E algumas coisas que ele vai perceber, eu tenho a certeza, ele não tinha percebido até o capítulo 22 no seu filho Isaac. E o Isaac em si também não tinha descoberto que carregava consigo algumas coisas. E ele vai descobrir essas coisas no caminho desse sacrifício e no caminho que Deus propôs a Abraão. E aí, falando essas coisas, você já entende para onde Deus quer direcionar as nossas vidas com esta palavra hoje. Porque eu estou falando sobre as descobertas de Deus em nós no caminho do sacrifício. Eu vou falar de outra forma. Eu estou falando esta noite sobre o que nós descobrimos no caminho do sacrifício. Quem seria sacrificado? Seria o Isaac. Quem iria sacrificar? Era o Abraão. Mas o Abraão já está na fase onde ele aprendeu, amadureceu, e Deus sabe que Abraão amadureceu. Deus sabe que Abraão chegou no nível. Porque se ele está subindo um monte para o sacrifício, levando o seu Isaac, é porque Abraão acabou amadurecendo. Não questionou, não murmurou, não reclamou, não falou nada demais com relação a Deus. Deus pediu, ele está subindo para entregar. Só que Deus em tudo agora vai perceber, vai fazer o Abraão perceber que o Isaac está carregando consigo algumas coisas que ele mesmo, Isaac, vai descobrir no caminho do sacrifício em Deus. E o que é que ele vai começar a descobrir? No capítulo 22, a Bíblia diz, no verso de número 6, assim: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. E é nessa caminhada deles dois juntos para o sacrifício que vai começar a se manifestar algumas coisas. Quando Abraão coloca a lenha sobre o Isaac, Abraão vai começar a perceber que o Isaac por si só, presta atenção nisso, ele vai se envolver com outras coisas além do que o Abraão está dando. Porque o que é que o Abraão compartilha com ele? O Abraão compartilha com o Isaac a lenha. E nesse caminho para o sacrifício, a gente descobre que essa subida, essa trajetória, essa caminhada, ela é pesada. Porque ela é feita com lenha nos ombros, com lenha nas costas. A grande questão é que o texto diz que o Abraão colocou sobre o Isaac a lenha. E diz assim: e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. Então Abraão está envolvido. E o que a tradução deixa claro para a gente é que para o Isaac a lenha, para o Abraão o cutelo e o fogo. Só que nessa subida, o Isaac vai se envolver com algo além do que o Abraão propôs para ele.
E Abraão jamais conheceu e jamais conheceria no Isaac este lado de alguém que já carrega, mas se envolve com algo a mais, se não fosse no caminho do sacrifício. É no caminho do sacrifício que ele olha e percebe que o Isaac está aguentando a lenha, que o Isaac está suportando a lenha. E com o que o Isaac vai se envolver? Com 3 coisas. A Bíblia diz no capítulo 22, observe por favor. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo. Ele sai da lenha para se envolver com o fogo. Não precisa pegar, se apropriar, ele cita, mas se envolve. Eis aqui o fogo. Aí ele diz: e a lenha. Em outra tradução diz: e o madeiro. E ligado a este madeiro está o cutel, o que vai ser usado para imolar o animal. Então ele se envolve com o fogo, já está envolvido com a lenha, se envolve com o cutel. E diz para Abraão: meu pai, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele vai se envolver com o cordeiro. Quando Abraão deu a lenha ao Isaac, Abraão entendeu que o Isaac, na sua estrutura, o que ele tinha de força, de maturidade para carregar, se limitava à lenha. Mas no caminho do sacrifício, Isaac começa a se envolver com outras coisas mais. E isso aqui, eu penso que nem o Isaac sabia que tinha potencial para isso. Assim como o Abraão não sabia. Mas nesse caminho do sacrifício, Deus não está levando o Isaac para matá-lo, ou para que o Abraão mate, porque a gente leu que Deus impediu. Ele pede, mas o objetivo é revelar que no caminho do sacrifício, tanto Abraão vai descobrir que o Isaac pode mais, como o Isaac vai descobrir que ele pode mais. Que ele tem condição, que ele tem estrutura, que ele tem graça, que ele tem autoridade. E ele pode mais. Escute, porque eu estou falando com pessoas que estão trilhando este caminho do sacrifício. No seu dia a dia com a família, no seu dia a dia no trabalho. Há algumas coisas que parecem que foram cortadas, queimadas e oferecidas no altar, e outras que parecem que estão para cima. E nessa subida, quem está ao teu lado não conhece a estrutura que Deus está te dando. E às vezes até você mesmo não conhece a estrutura que Deus está lhe dando. Porque uma coisa era o Isaac lidar com algo a mais, estando lá em cima do monte. Outra coisa é na subida.
o Abraão entendeu, ele é menino para lenha. Não é menino para cutelo, não é menino para fogo, não é menino para cordeiro. Mas o Isaac vai descobrir, assim como Abraão, que o menino não é um menino só para lenha. Ele é um menino para algo mais. E é aqui que eu quero que você entenda, porque nesse caminho do sacrifício, Deus não vai te deixar na medida que você já recebeu. Eu vou colocar com outras palavras, Deus não vai permitir você ficar na medida, subindo e caminhando no caminho do sacrifício, com a medida do que você já recebeu, porque o que você já recebeu é lenha. Deus vai começar a mostrar que você tem potencial para se envolver com algo mais. Eu não sei quem está pegando, porque no seu dia a dia de trabalho o que você lida é lenha. A área que você atua, as habilidades que você tem, a vocação que você tem, os dons que você tem, na visão de algumas pessoas, isso é apenas lenha. As pessoas vão começar a descobrir no caminho e na caminhada, e você mesmo vai começar a descobrir que você tem carga de Deus para mais. E mesmo que alguém diga, mas você não vai pegar no cutelo, não vai pegar no fogo, não vai pegar na tocha do fogo. Você agora não vai visualizar o cordeiro, não tem problema. Você está no caminho certo da subida. Fala, põe para fora, mostra para alguém que tu estás em Deus e com Deus no caminho do sacrifício e que Deus está te fazendo crescer nesse caminho. Não fica aí calado com a lenha. Fala para alguém que você está recebendo de Deus potencial para mais. E este ano é o ano em que Deus te levará para níveis maiores. Eu vim profetizar nesta noite, gente. Eu vim profetizar nesta noite, pelo poder da palavra, que Deus te levará a novos níveis, a uma nova visão, a coisas mais amplas, além daquilo que já está sobre os seus ombros. Porque o que Ele tem te dado aí é útil para o altar lá em cima. Mas Ele está dizendo, antes de chegar no altar lá em cima, Ele vai ampliar do que tu tens, Ele vai ampliar do que Ele tem dado, Ele vai ampliar do que você tem recebido. Eu não sei quem crê, mas eu estou profetizando. Ele sai da lenha para o cutelo, da lenha para o fogo e da lenha para o cordeiro. E alguém dizendo, eu pensei que você só tinha estrutura para lenha. É uma surpresa para Abraão, é uma surpresa para o Isaac. E eu penso que o Isaac podia dizer, eu também pensava que eu só podia com essa madeira, que eu só podia com a lenha. Mas na medida que eu vim subindo, Deus está me mostrando que eu tenho condição, que eu tenho capacidade, que eu tenho dons, que eu tenho habilidade, que eu posso mais. Segundo, no caminho do sacrifício, Isaac vai descobrir em Deus, de Deus, nele. E o Abraão também vai descobrir que a visão do menino não está limitada à visão do pai. Porque a visão do pai é uma visão ampla. Mas a visão do pai está ligada ao que Deus disse. Quero teu filho para o sacrifício. Se você observar no capítulo de número 22, observe aí, no verso de número 4, a Bíblia diz, Abraão levantou os seus olhos. E veja como a visão de Abraão é ampla. Ele viu o lugar de longe. Você percebe que a Bíblia não diz que o Isaac viu? Porque o que Deus tinha como visão para o Isaac estava depois da lenha.
E depois da descoberta do Isaac de que ele podia algo mais. E é justamente aqui, quando a lenha chega e a subida começa, que a visão do Isaac vai além da onde os olhos de Abraão alcançou. Porque de longe ele viu a montanha. Na subida de onde ele está, ele já consegue contemplar pela fé o altar. Porque ele vai edificar. Então ele já vem com o altar na cabeça. Mas o que é que falta a Abraão? O que é que faltava a Abraão? O que Deus deu ao Isaac. Pastor, não faltava nada a Abraão, ele estava em obediência diante de Deus. Sim. Mas a visão de Abraão estava ligada ao altar, e no altar Abraão já via o Isaac sacrificado. Só que quando o Abraão está subindo no caminho do sacrifício com o Isaac diz: aqui tem fogo, tem lenha, tem cutelo. Mas olha o que o menino diz: onde está o cordeiro para o holocausto? Duas coisas se percebem aqui. Primeiro, o menino sabe o que é necessário para o culto acontecer. E quando o menino sabe o que é necessário para o culto acontecer, Deus começa a fazer o menino ouvir o que ele nunca ouviu. Porque ele sabe que esse menino, ele vai caminhar até que o culto aconteça. E não vai parar. Segundo, quando ele fala do cordeiro aqui, ele está dando uma opção a Abraão. Porque na cabeça de Abraão só tem o Isaac. Mas quando ele coloca o cordeiro nesse cenário da subida e nesse caminho para o sacrifício, Abraão começa a falar do cordeiro e não mais de qualquer outra coisa que ele vem pensando para a subida. Porque ele poderia ter dito ao Isaac: Isaac, meu filho, é o seguinte, Deus pediu você e nós estamos subindo para sacrificar você. Você hoje é a entrega de Deus no altar. Mas ele não diz. Por que ele não diz? Porque ele descobre alguma coisa que o menino também descobriu. Que o menino também tem uma visão ampla. Não é só o pai, mas ele também descobriu que a visão do menino não está onde a visão do pai parou, porque a visão do pai para no filho. Mas a visão do filho que o pai está conduzindo para o alto do monte chega até o cordeiro. E ele está olhando e dizendo: eu não estou vendo o cordeiro. Está faltando o cordeiro. Sem o cordeiro não tem culto. Sem o cordeiro não tem celebração. Sem o cordeiro não tem manifestação fiel. Sem o cordeiro não há manifestação de Deus. Então, ele diz: onde está o cordeiro? Abraão olhou e disse: esse menino está com a visão para além da minha. Porque na minha o cordeiro é ele. Mas ele está entendendo o que precisa para o culto. E segundo, ele está entendendo que culto para Deus não pode ser sem o cordeiro. E se ele está colocando a centralidade do sacrifício no cordeiro, eu vou dizer uma palavra a esse menino que ele nunca ouviu. E qual foi a palavra? No capítulo 22. No capítulo 22, a Bíblia diz assim, capítulo de número 22, a palavra de Deus nos diz assim. Olha o que é que Abraão diz ao menino. Olha o que é que Abraão fala ao menino. Verso 8. Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto.
Porque eu percebi que você pode mudar a direção das pessoas. Não mudá-las no seu caráter, na sua personalidade, no seu temperamento, mas mudar o olhar dela e o que elas estão conseguindo enxergar. Porque agora Abraão alinha a visão dele com a visão do menino. Porque a visão do menino não está parando aonde a visão do pai parou. A visão do menino está indo mais longe. A visão do menino está indo mais longe. E se a visão do menino está indo mais longe, o pai não deixa o menino vendo ao longe sozinho. Porque ele diz, está faltando cordeiro, ele diz, dentro desse sacrifício, dentro desse culto, na proposta desse culto, eu vejo a necessidade de um cordeiro. Abraão não vai deixar a visão do menino ir só. Ele vai com a visão do menino. Porque a visão dele parava no menino. Mas ele diz assim, Deus proverá para o holocausto. Em outra tradução diz, Deus proverá para si. O menino não sabe o que Deus pediu. Mas quando ele sugere o cordeiro, Abraão entende, esse menino não está falando dele mesmo, nem de forma natural e comum. Ele está falando debaixo de autoridade e inspiração. Abraão está descobrindo no menino que o menino que ele educou, que ele viveu, que ele esteve e está convivendo dentro da sua casa, está com uma visão que está indo além da visão dele. E isso faz uma diferença muito grande. Porque no caminho do sacrifício, Deus não vai deixar a sua visão presa. Deus não vai deixar a sua visão paralisada. Deus não vai deixar a sua visão detida. Deus vai conduzir a sua visão como uma visão que vai inspirar as pessoas com quem você está lidando. Se elas lhe viam no altar do sacrifício e diziam que vai morrer ele, com aquilo que saiu da boca do Isaac, que vai sair da sua boca, elas começarão a ver que Deus vai prover e que você não morrerá no altar, porque Deus não vai mandar, Deus não vai fazer a sua casa erguer altar para você morrer nele. Eu vou repetir, Deus não vai fazer a sua casa erguer altar para você morrer nele. Deus vai prover para este altar o que este altar carece e precisa. Basta que você não fique preso à visão de quem anda na sua casa e na sua família com você. Não deixe que aonde a visão dele chega seja o seu limite. Olhe além, veja além, mova-se além, deixe fluir além. Porque Deus quer levar a tua visão para uma dimensão maior, mais ampla, mais profunda. Deus quer levar a tua visão para uma dimensão mais profunda. Aonde seus pais pararam, você vai continuar e vai longe. Aonde as pessoas com quem você convive disserem, é aí que a gente morre, você vai dizer, não, Deus tem mais para a gente, a história continua. Ainda tem herança para receber, ainda tem presentes para receber, ainda tem milagres para viver, ainda tem provisões para viver, ainda tem coisas de Deus para viver, ainda há coisas de Deus para viver.
terceiro e último lugar, e eu encerro. O Isaac descobre que ele tem da parte de Deus resistência para ir suportando o que é necessário suportar até o final. Porque o Deus dos últimos instantes sempre mudará os planos para que você continue vivendo as promessas dele. E quando eu digo que ele mudará os planos, é os planos do homem. Porque os planos de Abraão eram: vou entregar. Deus pediu, mas precisou parar Abraão, porque senão Abraão ia entregar. Mas Deus não deixou Abraão consumar. Porque Deus viu que o Isaac suportou tudo até o final. Aguentou a lenha, aguentou subir apenas com o cutelo do lado e fogo, sem cordeiro. Esperou o altar ser edificado. E o que é que ele suporta mais? Olhe para a Bíblia. A Bíblia diz assim, verso 9: e chegaram ao lugar que Deus disse, e edificou Abraão ali um altar. E olha o que diz o Deus: e pôs em ordem a lenha, altar de pé, lenha no altar. Mas diz o Deus: e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Olha essa relação com a lenha que pesou para a subida. Ela aqui para o Isaac vai servir para ele deitar. Isto é uma parte boa. A parte difícil do processo é que enquanto Isaac descansa no altar, porque ele deita, ele não consegue se mover ali. Por quê, pastor? Porque tem amarras postas não à parte do altar, não fora do altar, no altar. E essas amarras que estão postas sobre o Isaac no altar, elas são a maior provação de quem custou uma caminhada de sacrifício para chegar no lugar que Deus disse. Quando Abraão amarra o Isaac está olhando. E por incrível que pareça, o menino que falou na subida não fala no altar. Meu Deus. O menino que falou na subida não fala no altar. No altar ele se cala. No altar ele silencia. Talvez por duas razões. Primeiro, ele confia no Pai que tem. Segundo, ele sabe muito bem, mas muito bem mesmo, que no altar só se entrega para Deus quando é homens de fé que estão envolvidos. E se ele está amarrado no altar, o Pai o está entregando no altar para a glória de Deus. Então o que é que ele faz? Ele se cala, mas não só se cala, ele suporta as amarras. E quer que eu lhe diga uma coisa? Deus não fica quieto quando olha para um homem no altar.
descansando e suportando as amarras. O que para qualquer um geraria desespero e desconforto, para o Isaac, ele está lidando com a maturidade da subida da montanha, porque ele veio no caminho do sacrifício. Deixe-me falar com você esta noite para encerrar. Quais são as amarras que estão promovendo no seu coração e na sua vida desconforto? O que é que está te segurando aí, prendendo aí, que parou teus movimentos, que parou a tua força, que parou a tua alegria, que parou o teu ânimo, que parou tudo que você tinha de esperança, porque você subiu a vida toda com uma palavra: Deus proverá. Mas as amarras quiseram e têm simplesmente feito isso. Anulado a força da sua fé quanto ao Deus proverá. Mas hoje eu quero dizer a você, se você está suportando as amarras, Deus está vindo aí. Eu vou dizer de novo. Se você está suportando as amarras, o que te prende, o que te segura, o que te sufoca, Deus está vindo aí. Emenai, nagas, erior minara daquia, venderiere nehemi omana nagas semia. E Deus não está vindo aí para deixar você mais preso e presa no processo. Ele está vindo aí para te dizer: eu estou cumprindo o que eu disse na subida da montanha. Eu estou descendo para suprir o que eu disse que supriria no caminho do sacrifício. As amarras que hoje te paralisam não vão te impedir de viver. As amarras que hoje te seguram e que contra o seu descanso lutam, porque ele vem deitada, mas não deixa você descansar. Pela manhã, pela tarde, à noite, você sente essas amarras pesando, sufocando, parando os seus movimentos, e você diz: Deus, até quando eu vou ficar aqui? Deus está dizendo até ele descer. E ele está descendo hoje. E está descendo para te dizer: não ficarás assim. Não morrerás assim. Não te acabarás assim. Ah, um reúrdia da caua, se eminou e odocomume obederiar gadagada e odomanas. Há uma ação de Deus para te tirar do meio das amarras. E Ele está te tirando, moço, te tirando, moça. Ele está te tirando, homem, te tirando, mulher. Está dizendo: ergue as tuas mãos, porque você não vai morrer sem movimento. Você vai avançar nos planos de Deus ainda. Eu vim esta noite dizer que você vai sair do meio das amarras, porque este não é o teu lugar. O altar sim, mas no meio das amarras não. Abraão deu uma olhada e viu que Deus já tinha provido um carneiro ali, que ficou preso no mato. E ele foi para o lugar do Isaac. E o Isaac saiu de lá, de cabeça erguida, dizendo: fui para o altar, senti as amarras, senti as fraquezas, senti
desânimo, senti o abatimento, senti a solidão, senti a luta batendo a porta, mas não morri ali. Deus proveu, Deus proveu. E hoje chega de amarras nas nossas vidas, elas saem hoje no nome de Jesus. Levanta daí, ergue-te daí, levanta a tua mão aí, bate o teu pé no chão aí, abre a tua boca para dar glória a Deus, porque as amarras hoje, elas estão sendo desfeitas e Deus está dizendo, se você chegou no lugar, não ficará no lugar morto, mas vai se erguer para a glória dele, dizendo que ele é fiel. Sai dessas amarras agora, sai dessas amarras agora, sai destas amarras agora, sai destas amarras agora, sai do meio disto que te prende e voa em Deus, cresce em Deus, anda em Deus, vive a provisão de Deus, caminha debaixo da provisão de Deus, desfruta da provisão de Deus, anda em liberdade em Deus. Deus cuidou, está cuidando e vai cuidar. Deus trabalhou, está trabalhando e vai continuar a trabalhar. Deus proveu, está provendo e vai continuar a prover. Abre a tua boca e recebe o abraço dele, recebe a força dele, recebe a alegria dele. Sai das amarras. Não ficará preso, não ficará presa, não ficará amarrado, não ficará amarrada. Deus está dizendo, é tempo de liberdade. Se você chegou, não foi para ficar amarrado, foi para viver, foi para andar, foi para sorrir, foi para celebrar, foi para gargalhar com a sua família, foi para dar boas gargalhadas com a sua família. Deus está te tirando daí, Deus está te tirando desta situação, Deus está te tirando deste aperto, Deus está te tirando desse sufoco, Deus está te tirando daquilo que para os teus movimentos, Deus está te erguendo hoje. No nome de Jesus, guarda esta palavra e receba. E se alegre nela, para a glória de Deus, para o louvor do nome bendito de Jesus de Nazaré. Seja assim, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos orar agradecendo a Deus esta noite por este culto. E eu creio, que a voz do Espírito Santo está falando com alguém. Prepara-te para essa semana ver que muita coisa já começou a folgar na sua vida. Que algo começou a se abrir. Que algo começou a mudar. Que algo começou a modificar. Que algo Deus começou a transformar. Que algo Deus começou a realizar. Que algo Deus começou a mudar. Que algo Deus começou a fazer. Não vai ficar no aperto que estava, não vai ficar no sufoco que estava, não vai ficar na agonia que estava, não vai ficar na luta que estava. Deus tira a tua casa disso, Deus tira a tua família disso, Deus tira os teus filhos dessa situação, Deus tira a tua casa disso. As amarras serão desfeitas. Recebe saúde e vitória. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Cordeiro que chega na hora certa. No nome de Jesus. Pai bendito, nós te agradecemos por este culto esta noite. Obrigado pela tua palavra que fala aos nossos corações.
corações. Obrigado pela vida da missionária Lucimânia, do Praia, da Laura, por tudo que vivemos neste culto. Continua nos ajudando, nos abençoando, nos fortalecendo. Conecta corações conosco, que amem aquilo que a gente tem feito. Abençoa os corações que já amam e faz esses corações fluírem de forma multiplicada e abençoadora. Que esses corações cresçam, vivam, usufruam, desfrutem de todo o bem da tua parte. Porque o que o Senhor começou, o Senhor vai concluir em nós e conosco. Muito obrigado por tudo que tens feito e realizado. Fica em nós, fica conosco, fica entre nós. Nós somos teus, tu és nosso. Nós precisamos de ti. E eu sei que tu vais glorificar o teu nome. Porque o tempo das dívidas, do aperto, do sufoco, das dores, cessa. E vem agora liberdade no altar, do altar, para a glória do teu nome. Que seja assim na vida do teu povo. Que eles tenham uma semana de vitória e de paz. Que as portas se abram. Que venha vitórias e vitórias, saúde. Que venha um tempo, Senhor, durante essa semana, em que tudo, Senhor, se faça novo para a glória do nome do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. E que a tua bênção se derrame. Que toda enfermidade perca a força. E ela pare em nome de Jesus Cristo. E a bênção do Senhor seja liberada, porque nós não fomos chamados para as amarras, mas sim para o lugar da promessa. Faz coisas grandes, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Amanhã você não vai acordar para más notícias, mas para boas notícias. Seu dia e sua semana será de vitórias. Deus entrará e sairá com você. De qualquer lugar que você entrar, no trabalho, na escola, Ele será contigo. E o nome dele será honrado. Fica em paz, porque Ele é fiel na tua vida. Que Ele te abençoe em tudo. Que Ele te faça ser feliz em tudo. E lembre-se, você é importante para esse projeto. Você é importante para as nossas vidas. Por isso, não desista de você, porque nós não vamos desistir. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo, seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.